Olá, meus amores! Hoje em matemática nós iremos agora passar para o capítulo 2 sobre situações de multiplicação. Acompanhe nas páginas 111 a 114. Situações de multiplicação. Vamos agora para a primeira situação. Danilo organizou seus carrinhos em 4 caixas com 7 carrinhos em cada uma delas. Quantos carrinhos Danilo tem? Então, nós podemos organizar de várias formas para nós descobrirmos o resultado, né? Nós vamos resolver essa multiplicação através das somas de parcelas iguais, tá? Então, se Danilo organizou seus carrinhos em 4 caixas e em cada uma dessas caixas tinha 7 carrinhos, então vamos ver quantos carrinhos Danilo tem. Então, se foram 4 caixas, né? Então, eu vou repetir o 7 4 vezes. Por quê? Porque em cada caixa tinha 7 carrinhos. Então, 7 mais 7 mais 7 mais 7 é igual a 28. E utilizando a multiplicação, eu posso colocar 7, né? Que é a quantidade de carrinhos que tinha dentro de cada caixa, vezes 4, que é a quantidade de caixas. Então, 7 vezes 4 é igual a 28. Ou eu posso organizar ao contrário. Eu posso somar o 4 7 vezes. Eu posso colocar 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4 e mais 4, que é igual a 28. Ou 4 vezes 7 é igual a 28. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, ou seja, o resultado, tá? Então, 7 vezes 4 é 28 e 4 vezes 7 é igual a 28 também. A outra situação. Mamãe comprou 5 vasos para enfeitar as mesas para um jantar. Em cada vaso há 7 flores. Quantas flores há ao todo? Ora, se mamãe comprou 5 vasos e em cada vaso havia 7 flores, então eu vou organizar como? Eu vou repetir o 7 quantas vezes? 5 vezes, que é a quantidade de vasos. Então, 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7, que é igual a 35, né? Ou, utilizando a multiplicação, 7 vezes 5 é igual a 35. Ou eu posso organizar ao contrário. Eu posso repetir o 5 7 vezes. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 35. Ou, utilizando a multiplicação, 5 vezes 7 é igual a 35. Então, observem que a ordem não vai alterar o produto, que é o resultado. Então, 7 vezes 5 é igual a 35, ou 5 vezes 7 é igual a 35, tá? Vamos treinando em casa, né? Estudando, fazendo as situações problemas, treinando bastante. Praticando. Vamos lá. As carteiras estão em disposição retangular com 5 colunas e 6 linhas de carteiras. Só lembrando, como nós já estudamos na aula passada, linhas é na horizontal, colunas na vertical. Conte e registre o total de carteiras dessa sala. Então, se eu tenho 5 colunas e 6 linhas de carteiras, então eu tenho quantas carteiras? 30 carteiras. 5 vezes 6 é igual a 30. 5 vezes 6 é igual a 30, ou 6 vezes 5 é igual a 30. A ordem dos fatores não vai alterar o produto, que é o resultado.
6 vezes 5 é igual a 30. Logo, 6 vezes 5 é igual a 30. Ou 5 vezes 6 é igual a 30. Número de possibilidades ou combinações. Numa lanchonete, há 4 tipos de suco: laranja, abacaxi, melancia e uva. Eles são servidos em copos de 3 tamanhos: pequeno, médio e grande. Quantas são as possibilidades de escolha ao pedir um suco? Ora, se eu tenho 4 tipos de sucos, com frutas diferentes, e tenho 3 tamanhos de copos: o copo grande, o médio e o pequeno. Então, como é que eu vou resolver essa possibilidade? Eu vou colocar 4, que é o número de frutas, que foi feito o suco, vezes 3, que é a quantidade de copos, por tamanho, que tem o médio, o grande e o pequeno. Então, vai ficar 4 vezes 3 é igual a 12. Então, nós temos 12 possibilidades de escolha de sucos. Então, vamos agora treinar a tabuada. Nós temos aqui uma tabuada divertida, Então, para que nós possamos resolver as situações, problemas, é necessário treinar a tabuada, tá? Então, aqui nós temos a tabuada de 6. E nós temos aqui os copos descartáveis e os palitinhos que estão sendo distribuídos dentro dos copos descartáveis. Então, vamos lá. 6 vezes 0 é igual a 0. Todo número multiplicado por 0 é igual a 0. Por isso aqui não tem nenhum palitinho dentro dos copos. 6 vezes 1 é igual a 6. Então, em cada copo, nós temos 6 copos, em cada copo foi colocado um palito. Se em cada copo tem um palito, então 6 vezes 1 é igual a 6, porque eu tenho 6 copos. 6 vezes 2 é igual a 12, Porque em cada copo, se eu tenho 6 copos, em cada copo foi colocado quantos palitos? 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 vezes 2, 12. Ou 2 vezes 6 é igual a 12. 1 vezes 6, 6. Tá? 6 vezes 3. 6 vezes 3 é igual a quanto? 18. Então, em cada copo, aqui eu tenho 6 copos, em cada copo foi colocado quantos palitos? 3. Então, significa dizer que 6 vezes 3 é igual a 18, tá? Ou 3 vezes 6 é igual a 18. 6 vezes 4 é igual. Então, em cada copo foi colocado 4 palitinhos. 6 vezes 4 é igual a 24, ou 4 vezes 6 é igual a 24. 6 vezes 5, em cada copo foi colocado 5 palitinhos. 6 vezes 5 é igual a 30, ou 5 vezes 6 é igual a 30. 6 vezes 6, em cada copo foi colocado 6 palitinhos, que isso significa dizer que 6 vezes 6 é igual a 36, tá? 6 vezes 7, 42. Então, em cada copo foram colocados quantos palitinhos? 7, e nós fomos somando. Então, 6 vezes 7 é igual a 42, ou 7 vezes 6 é igual a 42. 6 vezes 8 é igual a 48. Então, em cada copo foi colocado quantos palitinhos? 8 palitinhos. Então, 6 vezes 8 é igual a 48, ou 8 vezes 6 é igual a 48. 6 vezes 9. Em cada copo foram colocados quantos palitinhos?
9. Então, isso significa dizer que 6 vezes 9 é igual a 54, ou 9 vezes 6 é igual a 54. 6 vezes 10. Então, em cada copo foram colocados quantos palitinhos? 10. Somando todos, deu quanto? 60. 6 vezes 10 é igual a 60, tá? Então, aqui é uma tabuada, né, dinâmica, né? É uma tabuada diferente que aí nós vamos treinando, isso é muito importante, né? Mas nós temos também outro tipo de tabuada que já é mais para treinar no dia a dia, que ela é igual a uma tabela, mas é importante que a gente treine também dessa forma, que vá raciocinando, tá? Para que vocês possam entender, não é decorar, vocês irão entender, tá ok? Então vamos lá, nós temos aqui um outro modelo de tabuada, que é importante também dar uma estudada, né? Procurando interpretar, procurando entender. E esse modelo de tabuada é o mesmo que tem no livro de vocês, que vocês irão encontrar no livro de vocês, que é para ajudar também, tá? Mas é importante que vocês procurem entender, tá ok? Então, nós vamos treinar agora só a tabuada de 5. Vamos lá. 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Ou eu posso dizer 2 vezes 5 é igual a 10. 5 vezes 3 é igual a 15. Ou 3 vezes 5 é igual a 15. 5 vezes 4 é igual a 20. Ou 4 vezes 5 é igual a 20. 5 vezes 5 é igual a 25. 5 vezes 6 é igual a 30, ou 6 vezes 5 é igual a 30. 5 vezes 7 é igual a 35, ou 7 vezes 5 é igual a 35. 5 vezes 8 é igual a 40, ou 8 vezes 5 é igual a 40. 5 vezes 9 é igual a 45, ou 9 vezes 5 é igual a 45. 5 vezes 10 é igual a 50, tá? Então, continuem treinando em casa. Então, crianças, peguem o livro de vocês na página 115. Vamos responder juntos a página 115. Dalila empilhou alguns blocos de brinquedo. Observe e responda. A letra A. Quantas são as pilhas de bloco? Quantas pilhas de bloco tem? 3. A letra B. Quantos blocos há em cada pilha? 6. A letra C. Quantos blocos são ao todo? 18. A letra D. Represente o total de blocos usando uma multiplicação. Então, nós podemos utilizar 3 vezes 6, que é igual a 18, ou podemos colocar 6 vezes 3 é igual a 18, então fica a critério, tá? A primeira questão, letra A, repetindo, 3, letra B, 6, letra C, 18, e a letra D, 3 vezes 6 é igual a 18, ou 6 vezes 3 é igual a 18. A segunda questão, em um concurso de dança, escreveram-se 8 grupos com 10 dançarinos em cada grupo. Usando uma multiplicação, calcule a quantidade de dançarinos que vão participar desse concurso. Então, 8 vezes 10 é igual a 80. Então, são quantos dançarinos? 80 dançarinos. Repetindo, 8 vezes 10 é igual a 80, que é igual a 80 dançarinos. Então, vamos lá. A terceira, veja como Carlos agrupou algumas flores. Considerando que cada vaso tem a mesma quantidade de flores, use uma multiplicação para calcular a quantidade total de flores que foram agrupadas. Então, tem várias respostas possíveis. Então, vamos colocar
a mais próxima. 4 vezes 4 é igual a 16. Então, tem quantas flores? 16 flores. A quarta questão. Veja como Luísa escreveu as letras A e N na palavra ananás, usando palitos de sorvete. A letra A. Quantos palitos ela usou para formar cada letra A e cada letra N dessa palavra? Então, ela usou quantos palitos? 3. Então, a letra A da quarta, 3. A letra B. Quantos palitos Luísa usou para escrever todas as letras A e N da palavra ananás? Use uma multiplicação para registrar essa quantidade. Então, vai ficar como? 5 vezes 3 é igual a 15. Né? Logo, são quantos palitos? 15 palitos. Letra B, repetindo. 5 vezes 3 é igual a 15, né? Ou seja, 15 palitos. Então, turminha, ficamos por aqui. Estudem bastante, treinem a tabuada e as situações problemas.